Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo, que segue a preparação para o jogo contra o Criciúma no sábado. Informações atualizadas sobre Gabigol, Claudinho e também o retorno de jogadores importantes para esse jogo contra o Criciúma. Créditos na descrição, SBT Esportes, Rio, ESPN Brasil e um trecho também do pessoal dos Todos da Bola. Link na descrição. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. De Gabigol nesta temporada no Flamengo, 17 jogos, 2 como titular, 30 minutos por jogo, 3 gols e nenhuma assistência. Durante o efeito suspensivo foram 9 jogos e 1 gol. E o Cícero Melo chegando aqui ao nosso programa para explicar essa história de efeito suspensivo do Gabigol não valendo mais. Cícero Melo, seja bem-vindo, amigo. Beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo para você também, um abraço nos companheiros e no fã de esportes. Voltou essa novela aí, chata, da suspensão do Gabigol no Flamengo, né? O CAIS, que é a Corte Arbitral do Esporte, lá na Suíça, anulou o processo do Gabigol naquele caso do doping, né? E o julgamento na Suíça terá que ser reiniciado. A suspensão do jogador volta a valer até abril do ano que vem. Flamengo e Gabigol ainda não receberam a notificação e, por isso, ele pode seguir treinando normalmente no CT Ninho do Urubu. O efeito suspensivo que o Flamengo tinha conseguido para ele continuar jogando perdeu a validade. Vamos aguardar aí os próximos passos em relação a essa novela. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra: os 4 jogadores da seleção uruguaia que disputaram a Copa América nos Estados Unidos se reapresentaram esta manhã, voltaram a treinar com os companheiros no CT Ninho do Urubu e serão reforços para o próximo jogo, se o Tite assim quiser. Flamengo que não joga no meio desta rodada, no meio desta semana, né? O jogo contra o Internacional foi adiado pela CBF, o Internacional disputando aí a Copa Sul-Americana, então o Flamengo só volta a campo pela 18ª rodada no sábado, às 4 horas da tarde, jogo que será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra a equipe do Criciúma. Uma outra boa novidade para a torcida rubro-negra é a volta do atacante Everton Cebolinha, recuperado da lesão no quadril. O desfalque é o volante Alan, que está suspenso e vai ficar de fora do jogo. E uma dúvida: Bruno Henrique está se recuperando aí e em tratamento da entorse no tornozelo direito. Não se sabe se vai ter ou não condições de atuar no próximo sábado. Em relação aos reforços do Flamengo, tudo em compasso de espera. O Claudinho, atacante do Zenit da Rússia, o Lucas Paquetá, meia do West Ham da Inglaterra, e o volante Marcos Antônio da Lazio da Itália. O Flamengo continua negociando, tentando reduzir valores, tentando empréstimo, no caso do Marcos Antônio, e essas negociações vão ficar adiadas aí até que os dirigentes do Flamengo voem para ir para a Europa para tentar concluir pelo menos uma ou duas dessas 3 contratações. Voltamos aos estúdios. Beijo para você, Glaucia. Um abraço nos companheiros e no Fã de Esportes. Beijo, Cícero. Obrigada, trazendo também as informações do Flamengo para a gente aqui. E mais uma vez, Gabigol dependendo agora deste julgamento para poder, de fato, atuar em paz. Então, mas assim, obviamente que isso não exime ele da culpa, porque ele está nessa situação por causa de atitudes dele. Isso a gente já falou um monte de vezes aqui. Não tem justificativa, foi ele que cometeu o que não tinha que cometer. Mas assim, é muito confusa a situação, né? Porque ele já viajou para lá, o cara esperaram ele chegar para adiar o julgamento, né? Aí também não tem data, aí vale, não vale. Ah, gente, também que salada, né, velho? Aí você começa... Óbvio que ele tem que responder pelas atitudes dele. Eu acho que, como eu falei no começo do comentário, não tem muita justificativa. Mas também, tá de sacanagem, né? Acho que tá na hora de definir, né? Definir a situação, né? A gente tá falando da carreira do atleta que pode ser comprometido diretamente. Ele se colocou nessa posição por conta da atitude dele, né? Faltou educação ali. No momento que os funcionários estavam ali realizando a coleta, não teve comprovação de doping, né? Em tudo que foi feito no dia. E o que pega o Gabigol acabou de voltar a jogar bem. Ele foi bem no jogo contra o Fortaleza. Fortaleza, né? Entrou bem, né? Fez um gol ali que foi anulado, né? De fato ele estava impedido, mas participativo,
bom passe para o Carlinhos que ele dá na segunda trave, e isso freia de novo uma possibilidade de uma continuidade um pouco mais. Não estou falando como titular, porque ele não é titular do Flamengo, na forma como o Tite encaixou essa equipe, mas ser uma peça no mínimo importante. Ele já falou sobre a situação dele, né, contratual, muito provavelmente não vai permanecer no Flamengo na próxima temporada, mas acho que ele quer encerrar essa trajetória vitoriosa de um ídolo do clube de uma maneira digna. E aí, mais uma vez, fica muito no campo da incógnita, né? Você não sabe o que vai acontecer, se vai poder jogar, se vai ser punido. Isso prejudica até o futuro dele, né? Ele não pode acertar com nenhum clube. Por enquanto, fica de stand-by. A gente segue acompanhando também essa situação do Gabigol. Vamos girar agora mercado por aqui. A gente começa com Cruzeiro. O noticiário completo aí do São Paulo, dia de jogo pelo Brasileirão. Um beijo grande, amigo. Boa sequência de trabalho aí para você, para toda a nossa equipe neste São Paulo e Grêmio. Como diria o filósofo? Boa tarde, GV, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. Pois é, como o Gabigol e o clube, o Flamengo, ainda não receberam a notificação da Corte Arbitral do Esporte, anulando esse processo e, consequentemente, o efeito suspensivo que o colocava em condições de entrar em campo, ele pôde ir ao Ninho do Urubu e treinou normalmente pela manhã. Também, por enquanto, pode ser relacionado. Ele só ficará impedido de treinar em qualquer clube do Brasil e também de entrar em campo a partir do momento que receber essa notificação da Corte Arbitral do Esporte. Lembrando que o Gabigol vinha atuando graças a um efeito suspensivo obtido em junho, depois ficou um período sem ser relacionado por conta das negociações dele para sair do Flamengo, voltou a ser relacionado nos últimos jogos, mas agora vem essa notícia, essa anulação do processo por parte do CAS, que deve colocar o Gabigol de fora das próximas partidas. Bom, o clube aguarda essa notificação, a defesa do atleta também, até para poder pedir um novo efeito suspensivo. A defesa dos jogadores, os advogados estão aguardando essa notificação formal por parte do CAS para entrar com o pedido de um novo efeito suspensivo para conseguir a liberação do jogador. Caso isso não aconteça, caso não tenha sucesso nesse novo pedido, ele teria que cumprir a suspensão até abril de 2025. Para quem não se lembra da história, o Gabigol foi punido em março desse ano por uma tentativa de fraude no exame antidoping e pegou um gancho de 2 anos, contando a partir da data da coleta desse exame, que foi no dia 8 de abril de 2023. Como eu acabei de dizer, em abril desse ano, a defesa dele obteve um efeito suspensivo e em junho ele chegou a ir à Suíça, à sede da Corte Arbitral do Esporte, para o julgamento presencial, mas esse julgamento acabou sendo adiado por um pedido da União Federal. E a anulação do processo agora acontece também por uma falha na intimação à União Federal. Esse foi o motivo pelo qual o processo foi anulado nesse momento. Então é aguardar, GV, as cenas dos próximos capítulos, quando essa notificação vai chegar ao Flamengo, vai chegar a defesa do jogador, que aí sim vai passar a valer realmente, o Gabigol não vai ter mais condições de jogo depois dessa notificação chegar, e assim que ela chegar, a defesa do Gabi promete entrar com um novo pedido de efeito suspensivo para colocá-lo novamente em condições de jogo, e se não tiver sucesso nesse pedido de efeito suspensivo, ele fica suspenso até abril de 2025, GV. Muito obrigado. Igor Dorelhão vai fazer umas comprinhas ali na loja do Flamengo depois, que eu sei que ele gosta, com todas as informações sobre o Gabigol. Fernandão. GV, a gente sabe que o efeito suspensivo ele tem um tempo limitado. Uma hora podia cair ou até qualquer coisa parecida acontecer. E o Gabriel, nesse término de contrato dele, essa parte melancólica com relação ao término do contrato do Gabriel, já vinha de uma forma bem passiva com relação a tudo que estava acontecendo, sabia que podia acontecer a qualquer momento. O Flamengo ainda não foi notificado, saiu lá na Suíça, enfim. As notícias hoje correm muito rápido. Se fosse há 15 anos atrás, ninguém ia ficar sabendo aqui, até o próprio Flamengo ser notificado e relatar isso na imprensa. Então, o Gabriel está tranquilo, treinou hoje. Se não chegar no Flamengo, vai treinar amanhã também e esperar até que o clube seja notificado e ele tenha a ciência de que não pode participar. Enfim, esperar o Flamengo recorrer ou algo parecido acontecer para ele poder voltar e terminar a sua história no Flamengo de uma forma que todos fiquem satisfeitos.
principalmente a torcida que merece. Muito bem, Fernando, agora presta atenção. Vene, o Gabigol tá liberado para seguir jogando pelo Flamengo? Explica isso pra gente. Foi uma confusão. Antes de falar do ontem, né? Gabigol, eu acho que mais importante que o anúncio da renovação de contrato do Wesley é um detalhe no meio dessa renovação de contrato que a gente trouxe ontem nas redes sociais. Sim. O Flamengo comprou mais 20% dele, porque o Flamengo era dono de 70% e 30% era dos empresários, jogador. Nessa renovação, o Flamengo comprou mais 20% por 6 milhões de reais. Isso quer dizer que, se a gente for fazer proporcional aí, 100% dele está valendo 30 milhões de reais. Então, o Flamengo jamais vai vender esse jogador, o Wesley no caso, porque muita gente acha que essa renovação é por conta de uma venda já engatilhada. Pode até ser, não acho nenhum absurdo pensar assim, mas por menos de 30 milhões de reais o Flamengo não vai vender. Porque a partir do momento que você compra 20% por 6 milhões de reais, você não pode vender esse jogador por menos de 30 milhões de reais. Dito isso, a informação foi dada, a nova multa rescisória do Wesley é de 1 bilhão, ninguém vai pagar isso, obviamente, mas a multa rescisória aumenta porque o salário do jogador também teve um reajuste e, obviamente, para mais. Sobre Gabigol, a informação que eu tenho até o momento, 1h27 de quarta-feira, dia 17 de julho, é que ele está liberado para jogar. O Flamengo não foi comunicado de nenhuma mudança no julgamento dele, de nada. Os advogados pessoais que estão tratando da defesa do jogador junto ao CAS também não foram comunicados de nada. E o departamento de futebol do Flamengo, que também é importante nesse assunto, também não foi comunicado. Ou seja, ele está liberado, pelo menos até o momento, para atuar no sábado normalmente com a camisa do Flamengo. E aí foi olha, ontem foi uma confusão, Lucas Pedrosa, meu Deus. E assim, e aí a gente vê como ele é de fato um cara altamente midiático, o nome dele, porque ele não é um cara nem que está sendo tão utilizado assim, mas obviamente que ninguém nunca vai apagar a história dele com o Flamengo, e os torcedores ficaram naquela, gente, o que está acontecendo com o Gabigol, Pedrosa? Além dele gostar dessa mídia, eu acho que ele fez por onde para conquistá-la, né? O Gabigol é um jogador que desperta essa emoção do torcedor do Flamengo, todo a idolatria que ele construiu. Claro que esse ano foi um ano lamentável para ele com a camisa do Flamengo, com tudo que aconteceu. Mas foi isso, eu também fiquei espantado na época. Anulou o julgamento, não vai ter quórum lá de quem ia julgar na Suíça. Eu falei, cara, beleza, vai recomeçar o julgamento? Eu não entendi muito bem. Quando eu comecei a ler, eu imaginei que quando, tipo assim, sabe aquele negócio de vai até ano que vem. Então, Sim. Como ele ficou esse tempo todo, já passou, meio que vai prescrever. Eu imaginei que ia zerar. Eu achei que ele ia ficar até abril, que ia ser aquele julgamento prévio, que ele ia ficar até abril e depois seria liberado. Mas é aquilo, né? Que bom que, pelo menos nesse momento, ainda não tem uma definição sobre essa situação, até porque seria, na minha visão, uma grande sacanagem, porque o Gabigol viajou lá pra fazer o julgamento, não teve o julgamento. Aí agora, do nada, cancela o julgamento todo, que é isso? É um absurdo com o atleta, mesmo que ele tenha tido uma conduta, pra mim, vergonhosa de tentar atrasar a vida dos fiscais lá do doping. Mas é isso, que bom, ele até fez um golaço ontem no treino, eu assisti, tem recebido mais minutos. É a última dança, é o que eu tenho de impressão, é a última dança do Gabigol no Flamengo. E a gente fala, né, o futebol é muito engraçado, né? Quando o time ou o jogador tá no auge do momento, do relacionamento com a torcida e tudo mais, tudo dá certo. A bola bate na trave e entra, a bola rola devagarzinho, passa da linha. E a fase do Gabigol, ela é tão difícil, né? Ela é tão diferente do que a gente já viu, que o Gabigol era aquele cara assim. Aí eu tô dizendo como rival. Meu Deus, esse cara vai marcar um gol, no final vai ficar fazendo aquela carinha pra mim, eu vou me irritar. Era essa sensação que a gente passa. Sim. Não é mais. A gente não tem mais essa certeza absoluta, pela fase dele. E aí no último jogo ele vai... Aí eu pensei, Quase. Cara, esse cara é abençoado. Quase que a carinha volta. Ele vai e ele faz um gol no final. E ele entrou bem. Entrou bem. Foi o melhor jogo dele. E aí o que acontece? Tava impedido por um negocinho. Um milímetro, um joelho. A verdade é... A fase, né? A fase do Gabigol, de fato, assim, embora ele tenha entrado bem, mas em outros momentos talvez fosse diferente em 2019 ou até mesmo em 2020, porque ele jogou muita bola também em 2020. O título do Campeonato Brasileiro do Flamengo com o Rogério Ceni é muito graças às atuações do Gabigol, porque na ocasião ele pegou a bola, botou debaixo do braço e decidiu muito o jogo. Mas atualmente, de fato, a fase dele não é boa, muito por conta também de algumas atitudes dele. Mas sobre esse caso desse julgamento aí, ele segue normalmente liberado para poder jogar. Agora, se vai jogar ou não, depende muito do Tite. Sabe quando você lê um livro, aí depois sai o filme do livro?
Aí você fica, menina, eu imaginei esse personagem assim. Ai, não, esse eu imaginei de outro jeito, né? É uma delícia, eu adoro. Ontem o Vene trouxe aqui como será a apresentação do Claudinho, né? O anúncio oficial. E aí ele disse que era uma foto com a televisão, que era ele de camisa branca do Flamengo. Ele fala, o Claudinho diz no vídeo que tá realizando um sonho de jogar no Flamengo. Aí a gente ficou aqui imaginando, né? Como, nossa, uma televisão antiga, uma televisão que o botão gira, a camisa do Flamengo. E com vocês, chegou no cinema o filme do Vene, do livro. Essa é a foto. E tu bota esse troço na frente, garoto. Né? Pra ajudar, né? Tá certo. Porque senão as pessoas, infelizmente, não acreditam. Muito bem. Enfim. Olha aí, ó. Assim será o anúncio. Lucas Pedrosa. Tem que ver se vai acontecer, né? Será? Tem chance. Tem, Vene? Tem chance, pô. Tem chance. O Flamengo... Senão eles não teriam feito um anúncio também. Não, o Flamengo tenta. Dá pra ver? Enche a tela aí, enche a tela pro povo ver direitinho. Eu posso ler exatamente... agora tá legal, olha lá, ó. Eu vou ler exatamente o que uma pessoa do futebol me disse hoje sobre o Claudinho. Ele falou o seguinte: quando o jogador quer muito e os valores são plausíveis, as chances são grandes. É isso que está acontecendo. Ele quer muito e as chances são grandes. Quem comanda a operação, em 90% dos casos, é o atleta. Eu já falei isso aqui. A vontade do atleta sempre pesa. Sempre. Ela sempre vai ser a maior coisa para que aconteça algo. A gente lembra do caso do Coutinho. Você acha que o Aston Villa ia liberar o Coutinho sem compensação financeira se ele não tivesse insistido? O Claudinho com certeza está insistindo. O problema é lá que os russos são Posso difíceis. só contar o que aconteceu de sexta para cá, porque Sim. muita coisa aconteceu nos bastidores. Na sexta-feira, o Flamengo recebeu dos empresários o seguinte: o Zenit deu ok, tudo certo. Ele vai fazer o jogo de despedida no sábado e depois a gente fecha toda a papelada. E aí, depois do jogo, o Zenit simplesmente falou: não, a gente desistiu, a gente entende que o Claudinho é super importante, inclusive a gente quer renovar o contrato dele. E aí o Flamengo recebeu essa comunicação. Tanto é que o Flamengo correu para poder fazer o anúncio. Porque, obviamente, eles não vão fazer o anúncio de todo jogador que é especulado no claro Flamengo. que não. Então eles tiveram que correr, porque o negócio estava muito perto de ser concretizado. E aí o Zenit voltou atrás, recuou, ofereceu uma renovação para o Claudinho recusou, e agora o Flamengo continua tentando junto ao Zenit. O que é o Claudinho no Zenit, o Pedrosa? Ele é o principal jogador, né? E é ídolo lá já? Eu digo com a torcida, assim. Ele é um atleta que é o principal jogador, é o mais talentoso, é um cara que foi campeão agora novamente, tem sempre atuado em alto nível. Só que aquilo é muito ruim para a carreira do Claudinho ele ficar na Rússia ainda. Assim, pensando no lado do jogador mesmo. Essa situação toda da guerra, ele não poder jogar uma Champions League, que eu acredito que ele tenha ido pensando nisso, em jogar uma Champions League, em continuar se firmando, fora a questão financeira, que é muito diferente. Mas eu acho que a coisa mais certa pro Claudinho fazer é voltar aqui mesmo pro Brasil, vai vir para uma grande equipe, uma equipe que vai dar todo o suporte para ele. E o Claudinho tem muito futebol para mostrar. Para mim é um desperdício ele continuar lá no Zenit da Rússia. Tomara que aconteça, porque quem ganha aqui é o nosso futebol Lembra brasileiro. quando a gente falou de família? Lembra. A esposa dele também entende que chegou o momento de retornar ao futebol brasileiro. Então, assim, ele tem até o apoio da família. Porque em muitos casos a família pode falar: não, a gente quer continuar na Rússia. A gente vive super bem. Como foi o caso do oposto no Fabrício Bruno, né? A questão de não ir pra lá. A família pesa nesse momento. A esposa grávida. Sim. Isso pesa na hora da escolha. E nesse caso, o Claudinho ainda tem o apoio familiar. E tem um ponto que as pessoas assim ficam muitas vezes jogando uma responsabilidade em nós jornalistas que não é uma responsabilidade nossa, que é ficar protegendo o clube. O jornalista não está aqui para proteger o clube. Jamais. O jornalista está aqui para dar a notícia. E muitas vezes o Vene faz isso de forma primorosa, a gente também tenta fazer. A gente dá a negociação passo a passo. E existem coisas que acontecem que mudam no meio da negociação que a gente está ali para trazer. Às vezes vai estar ali muito próximo, o anúncio está praticamente pronto. Vamos lá, galera, vamos ver se vai acontecer mesmo. Se não está no papel, não dá para confirmar. Mas a gente passa de etapa por etapa a negociação. E mais uma vez uma etapa estava avançada e retornou a um estágio que não está mais avançado. Então assim, é muito engraçado porque as pessoas quando... E aí, não vai vir não? Mas quando é para cobrar a gente para passar etapa por etapa a negociação, cobram. Mas quando a gente passa etapa por etapa e a coisa não acontece como a torcida espera, aí a culpa é do jornalista. Gente, vamos ser um pouquinho mais razoável, né? Galera, é isso. Informações do Flamengo que segue a preparação para o jogo contra o Criciúma no sábado. Agora no meio da semana, o Flamengo não tem jogo, foi adiado, né, que ia jogar contra o Internacional, mas o Inter ontem jogou Sul-Americano, então essa partida aí foi adiada. E o Flamengo segue a preparação. Novidades aí para o jogo contra o Criciúma é o retorno dos jogadores aí que estavam jogando a Copa América,
da seleção do Uruguai, né? Vão estar de volta. O Flamengo ganhando reforços aí para a sequência dos próximos jogos. Sobre Claudinho aí, muito bem detalhado pelo Vene Casagrande, do SBT Esportes Rio, falando sobre a situação do Claudinho. A informação de que estava praticamente tudo certo, mas o negócio deu uma esfriada. O Zenit, é difícil, né, negociar com o Zenit, até porque dinheiro eles têm muito e não estão nem aí, né, para isso. Por isso que dificulta mais essa negociação para o Flamengo, né, contratar o Claudinho, mas vamos aguardar, tem grande chance, né, de dar certo. E vamos ver o que vai acontecer na sequência. Sobre a questão do Gabigol também, muito bem detalhada aí pelo pessoal. Está liberado para jogar. Não sei se o Tite vai utilizar ele, né, nessa partida de sábado. Vamos ver também o que vai acontecer nessa sequência. Aproveita e já deixa o seu palpite para esse jogo aqui nos comentários. Flamengo e Criciúma, está confiante? Acredita que o Mengão vai conquistar um grande resultado? Comenta aqui abaixo. Se inscreve também no canal, ativa o sino das notificações. Tem vídeos aqui diariamente com notícias e informações do Flamengo. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.